Boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Que bom que vocês estão bem. Hoje está um tempo gostosinho, né? Ameno, friozinho. Não é dizer, não está frio, mas também não está tão calor, né? Até uma chuvinha levinha aí. Bem, dentro aí na aula passada nós falamos sobre plurissignificação e falamos o que quer dizer quando a palavra tem mais de um sentido, tem mais de um significado, né? A gente vai lá no dicionário e encontra uma mesma palavra com significados diferentes, e isso aí vai depender do contexto em que ela se encontra, né? Deu exemplo para vocês de vidro, o que o vidro significava em cada situação, onde eu falei com vocês que vidro é um material mesmo, né? Um material duro, que quebra, frágil, transparente, mas também quando eu falo de uma pessoa que parece, né? Um vidro, eu estou falando que ela é uma pessoa melindrosa, suscetível, ela se ofende com qualquer coisa, então ela é bem delicada como o vidro aí, certo? Beleza. Então, eu tinha deixado aí uma atividade para vocês, vamos começar aí a corrigir essa atividade. Então, essa é a nossa aula Essa é a nossa aula 91. Aula 91. Hoje são 19 de 11 de 2000. Nós temos aqui correção, páginas 38, 39 e 40. Vamos lá para a página 38. Página 38. O que acontece aí na página 38? Tem um texto aí, né? Leia o texto. Vou ler para vocês aí o texto para a gente fazer a atividade aí, porque com certeza tem que responder de acordo com esse texto aí. Sangue frio, eu? Esqueça o que você ouviu sobre lagartos serem animais de sangue frio. Sabendo que eles usam o calor do sol para esquentar o corpo, mas não é só. Ao observar teus gigantes por um ano, pesquisadores viram que esses animais são capazes de produzir calor com seu metabolismo, pelo menos durante o período reprodutivo. Que esquentadinhas! Costuma-se chamar de animais de sangue frio aqueles que necessitam do calor do meio ambiente para se aquecer. Explique o título do texto, né? Então, tá aí para a gente explicar aí esse título aí do texto aí, que sangue frio, né? Sangue frio nada, né? Na verdade, ele tem aí um metabolismo que o faz produzir calor no corpo aí durante o período reprodutivo. Bem, letra A, número 2, letra A. Que significado o verbo esquentar se aplica ao trecho? Eles usam o calor do sol para esquentar o corpo. Deixar quente, aquecer. Deixar quente, aquecer. Bem, letra B. Letra B. De qual significado o adjetivo esquentadinho se aproxima? Ele tem aí o verbete em cima, ele vai aproximar melhor aí do 4, que
Você também pode dizer que uma festa esquenta quando ela fica mais animada. Que animadinhos, né? Ficar animados. Ficar animados. Letra C. O significado de esquentadinho na frase seguinte é o mesmo que tem no texto. O atacante do nosso time é bem esquentadinho, briga com todo mundo. Não, né? Na frase aí, nessa frase aí, ele quer dizer que esquentadinho quer dizer nervoso, briguento. Então, esse aí é o significado. Tá vendo que a palavra esquentadinha aí, ela teve vários significados? Então, isso aí é a plurissignificação da palavra esquentadinho, né? Depende muito do contexto em que ela se encontra. Lá no primeiro termo, lá era na letra A era deixar quente, aquecer. Na letra B é animado. Na letra C, nervoso, briguento. Então, aí, as respostas aí da página, se colocar, 38, A, B e C, da número 2. Então, agora nós vamos para a página 39. Vamos lá. Página 39. Na página 39, tá aí. Escreva uma. Ó, vamos ler o texto primeiro. Aí ele dá, né, a significação para a palavra plurissignificação. Ele fala o seguinte: uma mesma palavra pode assumir diferentes significados. Esses diferentes significados são chamados de plurissignificação. O texto aí. Sem sobra de dúvida, a fabricação do vidro há cerca de 5.000 anos foi por acaso. Espalhando na areia as brasas de uma fogueira, os homens perceberam que o calor a derretia. Voltando a esfriar, a areia derretida formava uma estranha matéria dura como pedra, mas transparente, deixando passar a luz. Então, estava aí descoberto o vidro. Observe os significados da palavra vidro. Substantivo masculino, substância dura, transparente, frágil. 2. Pessoa muito melindrosa, suscetível, que se ofende com qualquer coisa. Então, vamos aí resolver aí, responder as perguntas aí no número 3, dependendo desses significados aí para vir. Qual desses significados se aplica ao texto? É o significado número 1, duro, transparente e frágil. Significado 1. Duro, transparente e frágil. Tá? Duro, transparente e frágil. Letra B. É a letra A. Letra B. Escreva uma frase usando o outro significado da palavra vidro. Vou dar uma sugestão aqui. Essa menina é um vidro. Essa menina é um vidro, né? É um vidro.
Cuidado com ela, cuidado com o que fala com ela. Cuidado com o que fala com ela. Pronto, então, né, cuidado para não magoá-la. Para não magoá-la. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Olha, cuidado, essa menina é muito melindrosa, ela se ofende por qualquer coisa. Então, toma aí cuidado com o que você vai falar com ela, senão ela vai ficar ofendida, vai ficar magoada. Então, tome cuidado com as palavras que você vai usar com ela ou como você vai se dirigir a ela, certo? Então, tem que, né, olhar direitinho aí como que vai agir com essa menina aí. Então, vamos agora para a letra C. Letra C. Vamos ver lá. Pesquisa o significado da palavra transparente. Que significado ela tem no texto? Né? Então, transparente, límpido, cristalino. Uma pessoa transparente é uma pessoa honesta, é uma pessoa que fala o que quer, não esconde suas atitudes nem seu jeito de ser. Né? Então, aí, para nós, vai ser límpido, cristalino. Límpido e cristalino. Letra D. Escreva uma frase com a palavra transparente com o mesmo significado que ela tem no texto. Infelizmente, não são todas as praias brasileiras que têm a água do mar transparente. Então, podemos colocar assim, ó. Vamos colocar aqui. Devido à poluição, as praias, ou algumas praias, né? Não. Vamos colocar algumas praias, né? Porque não são todas. Algumas praias não possuem águas transparentes. Olha aí o significado aqui diferente. Aqui é límpida, né? Transparente. Pronto. Né? Não possuem as águas transparentes. Ó. Então, tá aí. Transparente aqui é o mesmo significado lá do texto, que é límpido, né? Que dá para cristalino, que dá para seguir. O fundo, por exemplo. Certo? Número 3, a página 39. Agora vamos para a página 40. Página 40. Ligando orações. Então, é o que eu tinha falado com vocês, né? De algumas palavras que ligam uma oração à outra
E aí eu coloquei algumas aí para vocês. São as conjunções mas, e, se, por isso. No caso do mas, né, ele está iniciando, ele está indicando uma oposição. No caso de e, é soma, né? Fulano e ciclano. Marina lavou o banheiro e a sala. Então, ela lavou as duas coisas, né? Juntou. Indica a condição. Eu vou sair se não chover. Olha a condição aí. Se a chuva não cair, eu vou sair. Depois tem por isso, indica uma conclusão. Ou seja, choveu, por isso não saí, tá? Concluindo aí por que você não saiu. Depois, escreva um pequeno texto de opinião sobre um assunto de sua escolha. Use conjunção para ligar a oração. Depois, consulte os exemplos de conjunção na página 36. Então, vamos lá na página 36 para a gente ver aí as conjunções que a gente tem aí. Tem mas, porém, todavia, contudo, pois, que, portanto, logo. Então, vocês iam escrever um texto aí, cada um, né, deve ter feito o seu numa aula ao vivo aí, né, na segunda-feira, por exemplo, eu peço cada um para ler o seu aí, peço alguns alunos para ler o seu. Bom? Bem, na página 41, está falando aí para a gente realizar um debate, certo? Então, fica para uma aula ao vivo, a gente faz esse debate aí na segunda-feira. Na segunda-feira a gente faz esse debate. Vamos falar agora de uma coisa muito importante, que é o artigo de opinião. E artigo de opinião. Bem, vou ler rapidinho aqui um para vocês, né? Você é uma criança vaidosa? Você é uma criança vaidosa? Sabe o que é vaidade? Não sabe? É aquela vontade de que os outros vejam você e achem você bonito, vestido com roupas e calçados que estão na moda, ou que pelo menos muitos colegas e amigos usam. Está sempre com o cabelo bem arrumado ou bem desarrumado. Esse tipo de coisa. Para ter vaidade, não importa o sexo. Há meninas vaidosas e meninos também. Já foi diferente. Algum tempo atrás, era mais as garotas que davam essa importância toda à aparência. E os garotos eram mais desencanados. Mas tudo mudou. E agora, meninas e meninos se importam com isso. Não é mesmo? É ou não é? Tem criança vaidosa demais. Conheço meninas e meninos que antes de sair ficam um tempão olhando para o espelho, checando se está tudo ok. E olhem aqui, olhem de lá e olham de novo. Parece que nunca ficam satisfeitos com o que vem. Muitas crianças só querem que os colegas gostem delas e acham que tendo uma boa aparência, isso se resolve. Mas vamos pensar, será que a beleza faz a pessoa ser mais legal? Será que você está enxergando no espelho é a mesma coisa que os outros também veem? Aposto que não. Tudo bem ter um pouco de vaidade, porque isso até ajuda a pessoa a cuidar bem de si. Mas vaidade demais atrapalha, porque deixa a criança insegura. Pode ser que ela pense que só vai conseguir ter colegas e amigos que gostem dela por causa do modo como ela se veste ou se penteia. Para falar a verdade, nunca mesmo, alguém vai conseguir agradar a todo mundo. E sempre é bom lembrar que a aparência é só uma parte de você, não é tudo. É verdade que ela pode ajudar na aproximação com as outras crianças, mas se você não for legal com elas, dar paz, amigo, não vai adiantar nada. Por isso, tenha um pouco de vaidade, mas não deixe que ela cresça demais, tá bem? Então, tá aí, um artigo de opinião. O autor aí falando sobre a questão da vaidade, né? Então, ele está dando
ele começa aí o texto perguntando sobre a vaidade, perguntando o que ela significa, que antigamente era coisa mais de menina, hoje em dia tá, né, meninos e meninas são vaidosos. E ele fala que, na verdade, aí ele dá a opinião dele sobre vaidade, né? Ele fala o que ele pensa sobre a vaidade. E ele deixa bem claro que quando ele dá a sua opinião, ele não começa com esse negócio, eu acho, achismo, não. Ele vai pontuando a questão da vaidade e quando ele dá a opinião dele sobre a vaidade, ele está bem por dentro do assunto. Ele dá uma justificativa para a sua opinião. Ele não vai falando as coisas do nada assim, de repente, não. Então, o que é um artigo de opinião? O artigo de opinião ele vai mostrar a maneira de pensar do autor, né? Do autor que fez o texto sobre o assunto que está sendo tratado aí, ou sobre uma ideia que está sendo exposta aí. Quais são os componentes, né, desse artigo de opinião? Então, introdução, né? É a hora que a apresentação do tema. Né? 2, depois da introdução. Aí nós temos o que? Opinião. O que é essa opinião aí que nós vimos aí no texto aí? Essa opinião, o que o autor pensa sobre o assunto? O que o autor pensa sobre o assunto? Não. O 3, né? Depois da introdução, da opinião, tem um argumento. Argumento. Esse argumento, ele vai configurar o quê? A justificativa da opinião dele, da opinião dada, né? Justificativa da opinião. E aí, o autor primeiro fez uma apresentação, e aí a justificativa dele ele fala o seguinte, mas vamos pensar, aí primeiro ele apresentou o texto e tal, aí ele começa, mas vamos pensar, será que, mas vaidade demais, aí ele começa, vaidade demais atrapalha, ele começa aí dando a opinião dele. E aí ele dá uma justificativa, por que atrapalha? É sempre bom lembrar que a aparência só é uma parte de você, né? Então ele está dando aí uma justificativa para a opinião. E por último, né, a conclusão. Então, temos introdução, opinião, argumento. E, por último, nós temos introdução, apresentação do tema, vai falar sobre o tema, o que é, né, que ele vai, sobre o que ele vai opinar. Aqui a opinião dele sobre o assunto que está sendo tratado. A justificativa para essa opinião. Por que ele tem essa opinião? É aqui no argumento. Ele tem um argumento para dar essa opinião. Essa coisa aí que a gente de vez em quando faz aí, não. Qual que é a sua opinião sobre isso? Isso. Mas por quê? Você tem que ter um porquê, você tem que ter uma justificativa para aquela opinião que você tem sobre o assunto. E número 4, que é a finalização aí, que é a conclusão do artigo de opinião. E aí, o que a gente vai ter nessa conclusão aí? A ideia final sobre o texto. Ideia final sobre o que foi exposto.
Pronto. Tá? Então, tá aí. Gente, quando nós vamos escrever um artigo de opinião, nós não podemos esquecer desses detalhes aí. A introdução, a apresentação do tema, a opinião, o argumento e a conclusão do texto aí, tá? Então, vamos lá. Vamos deixar aqui para casa. Página 43. A 45. Aqui para casa, páginas 43 a 45. Então, tá aí um assunto muito bacana, muito interessante. Todas as vezes que você for opinar sobre determinado assunto, tenha um argumento para a sua opinião, né? Tem uma justificativa por que a sua opinião é essa sobre determinado assunto, ok? Um abraço, até daqui a pouco.